Olá, meu nome é Adriana Moura, eu sou professora de histologia e vou apresentar um pouco sobre o tecido epitelial. Para vídeos como esse, se inscreve aqui no canal. O tecido epitelial ele pode ser separado em dois grandes grupos. O tecido epitelial de revestimento, que reveste externamente o corpo e também as cavidades corporais. E temos o epitélio glandular, que vai formar as glândulas. Existem algumas características bem importantes do tecido epitelial. Primeiro, ele é avascular. Isso significa que não possui vasos sanguíneos no seu interior e que sua nutrição advém do tecido conjuntivo subjacente. 2. As células que compõem o epitélio são justapostas e, consequentemente, existe pouca matriz extracelular. Uma terceira característica é a polaridade. Portanto, essa célula possui um domínio apical voltado para a superfície externa do corpo ou para uma cavidade. Existe uma região lateral em contato com a célula adjacente e uma terceira região chamada de basal em contato com a lâmina basal. Todas as três regiões são, portanto, distintas. Vamos começar pelo domínio apical. No domínio apical existem microvilosidades ou estereocílios ou cílios. As microvilosidades são projeções da membrana plasmática que aparecem em uma grande quantidade de células. Elas podem ser curtas e irregulares ou até mesmo digitiformes em grande quantidade, como é visto, por exemplo, no intestino e também no túbulo proximal do rim. O seu eixo central é formado por filamentos de actina que se relacionam entre si através de pontes cruzadas formadas por proteínas como, por exemplo, a fimbrina, espina e a fascina. Esses filamentos também são ancorados na sua região mais apical pela proteína vilina e se ancoram na membrana plasmática através da miosina 1. Percebam também que nessa região mais basal existe a trama terminal, que é formada de filamentos de actina e também existe a presença de outras proteínas, como a miosina 2 e a tropomiosina. Essas proteínas elas são contráteis, mas não significa que a microvilosidade seja móvel. Na verdade, existe uma pequena contração que faz com que essas microvilosidades fiquem afastadas umas das outras para aumentar o tamanho da região de absorção. Portanto, não existe uma movimentação de fato. Os estereocílios também são conhecidos como estereovilosidades, porque se assemelham de sobremaneira à microvilosidade que já foi citada. São estruturas longas e imóveis, muitas vezes também ramificadas. Se encontram na região do epidídimo e também na região do ouvido interno, nas células sensoriais pilosas. No epidídimo, essas células têm função absortiva, enquanto que no ouvido interno são mecanorreceptores. Eles também têm uma diferença com relação às proteínas que o compõem. Então, na região do epidídimo, existe a presença de uma proteína que é esrina, que faz a ligação do estereocílio à membrana plasmática. Enquanto que na região do ouvido interno não existe essa proteína e a estrutura interna se caracteriza pela grande quantidade de filamentos de actina associados a uma outra proteína, que é a espina, pois não existe nessa região a presença de esrina. Os cílios são estruturas que possuem no seu interior microtúbulos e podem ser separados em três grandes grupos: cílios móveis, cílios primários ou monocílios e cílios nodais. Vamos ver cada um deles. Os cílios móveis estão na organização 9+2, porque existem 9 pares de microtúbulos ao redor de uma estrutura central, de um par central. Observe aqui na imagem, existe a subunidade A e a subunidade B, marcadas em verde. A subunidade A possui 13 protofilamentos, enquanto que a B possui apenas 10. É dito, portanto, que a subunidade B é incompleta e compartilha com a subunidade A alguns protofilamentos. A dineína é uma proteína motora, que aqui está marcado em laranja. Ela está presente na região A e seus braços se estendem até o microtúbulo B de forma temporária com gasto energético e acaba encurtando a distância entre pares adjacentes de microtúbulo. Esse encurtamento da distância é chamado de golpe efetivo.
Após algum tempo, há retorno à posição original pela ação de proteínas elásticas, como é o caso da nexina. Esse retorno é conhecido como golpe de recuperação. Agora, é claro que esse movimento não pode acontecer ao mesmo tempo em todos os microtúbulos, porque senão não há movimento. É importante que haja uma coordenação de qual região vai haver o gasto energético e o golpe efetivo, para que o outro lado isso não ocorra também, propiciando dessa forma o movimento. Os cílios primários, eles são cílios imóveis e possuem o padrão 9+0, ou seja, não tem o par de microtúbulos centrais. Acredita-se que esses cílios sejam quimiosensores, osmosensores e mecanosensores. Os cílios nodais estão presentes ainda na fase embrionária e acredita-se que tem função na determinação, por exemplo, do lado direito e esquerdo do corpo. Domínio lateral. No domínio lateral existem junções intercelulares do tipo oclusivas, do tipo de adesão ou comunicantes. Além disso, pode existir também a presença de pregas laterais. A zônula de oclusão é um tipo de estrutura que está presente na face lateral, no entanto, numa porção um pouco mais apical. É chamada de zônula porque ela forma um verdadeiro cinturão ao redor da célula, como se fosse um verdadeiro zíper. É formado por 3 tipos principais de proteínas: a ocludina, a claudina e as moléculas de adesão juncional, JAN. Perceba que essas proteínas são proteínas transmembrana que se associam no meio intercelular, juntando de fato, aproximando 2 membranas plasmáticas adjacentes. Dessa forma, limitando a passagem de moléculas por via paracelular. A depender do tipo de zônula de oclusão, ela pode ser mais ou menos permeável a depender da quantidade de filamentos ali presentes, da sua densidade e também da presença de canais nessa região. Existem 2 tipos de junção de adesão, a zônula de adesão e o desmossomo. O termo zônula já significa que ela forma um cinturão, um verdadeiro zíper ao redor da célula, enquanto que o desmossomo, ela forma pequenas zonas de adesão, pequenas regiões de adesão ao longo da membrana plasmática da célula. Além disso, a zônula de adesão é formada por proteínas transmembrana do grupo das caderinas, enquanto que no desmossomo as proteínas são do grupo das desmocolinas e desmogleínas. Perceba também que, na zona de adesão, essas proteínas transmembranas no seu lado intracitoplasmático se relacionam com algumas proteínas, como a catenina, a vinculina, e depois com um filamento de actina. Já no caso dos desmossomos, existe uma placa de fixação intracelular e depois ele se relaciona com os filamentos intermediários. As junções do tipo GAP, também são conhecidas como junções comunicantes, estão presentes em diversos tipos celulares além do epitélio. São formados por proteínas transmembranas conexinas que se relacionam para formar um conexon. Esse conexon de células adjacentes forma um verdadeiro canal entre as células. Esse canal permite a passagem de íons e, consequentemente, a comunicação entre células. Na região lateral também existem pregueamentos ou pregas. Essas estruturas são bastante presentes em tecidos onde há uma troca bastante grande, um transporte de líquidos, eletrólitos e outras substâncias. Domínio basal. Nessa região existe a membrana basal, junções entre a célula e a matriz extracelular e também pregueamentos da membrana basal. Lâmina basal é formada de glicoproteínas, proteoglicanos e colágeno tipo 4, dentre outras substâncias que separam o epitélio do tecido conjuntivo subjacente. Só cuidado! Na literatura, o termo membrana basal e lâmina basal aparece de forma inconsistente. Alguns autores denominam membrana basal quando está se referindo à microscopia óptica e lâmina basal microscopia eletrônica. Outros autores podem considerar que membrana é a junção de 2 lâminas. Junções entre a célula e a matriz são de 2 tipos, adesões focais e hemidesmossomos. As adesões focais, elas vão conectar o filamento de actina lá do citoesqueleto até a membrana basal. Já o hemidesmossomo vai fazer a conexão, a ancoragem dos filamentos intermediários do citoesqueleto à membrana basal. Pregueamentos basais é o aumento da superfície basal presente em alguns epitélios caracterizados pelo intenso transporte de substâncias. Nessa região, costumam-se também acumular mitocôndrias.
Esse foi um breve resumo sobre epitélio. Bom estudo para todos e para vídeos como esse, se inscreve aqui no canal.